Irmãos, nós estamos falando sobre contentamento. Eu estava ouvindo a Lívia falar do tema do ano. E uma das coisas, irmãos, que pesam muito sobre os servos de Deus que o servem em todas as áreas, é essa contracultura. Essa é uma das coisas que pesam sobre nós. Nós sempre falamos, o reino de Deus nunca foi e nunca será o que o mundo diz. Por isso que se ser crente não é fácil. Porque nós somos a antítese do que está estabelecido. Por exemplo, falar sobre isso, irmãos, não é um tema atrativo. Esse tema das mulheres não é um tema atrativo. Esse tema das mulheres é um tema que vai trabalhar contra toda uma estrutura pregada, contra toda uma realidade anunciada, trabalhada e na vida das mulheres. Nós falarmos sobre o contentamento é outra coisa, irmãos. Contentamento não é um tema popular. Porque nós somos descontentes, nós estamos sendo treinados para sermos descontentes. Para não contentarmos. Para não agradecermos a Deus pelo que temos. Para buscarmos sempre mais. Então, a realidade espiritual sempre é esta, de pregarmos algo contrário que o mundo está dizendo. E viver isso é muito mais difícil ainda, irmãos. Porque às vezes nós somos entrelaçados por esse conhecimento, por essa realidade, e acabamos começando a pensar ou pensando sobre aquilo que o mundo está dizendo para nós. E o pastor Lucas, na mensagem dele de domingo passado, falou sobre isso. Não ameis o mundo, nem as suas concupiscências. Ou seja, às vezes nós somos treinados a amarmos o mundo, irmãos. Nós treinamos os nossos filhos para ganhar o melhor salário. É assim que a gente faz com o nosso filho o tempo todo. Nós fazemos isso. Então, às vezes há uma dicotomia entre aquilo que a igreja diz e aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós buscamos. E não tem, irmãos, nenhuma realidade, às vezes, com a minha prédica e o meu viver. Nós estamos em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós falamos de Paulo, a gratidão de Paulo para com os filipenses. Mas nessas entrelinhas que Paulo tece esse comentário gostoso sobre a igreja de Filipos, Paulo deixa passar alguma realidade da sua própria vida. E Paulo diz que descobriu o segredo do contentamento. Agora não foi um negócio que ele estava debaixo da árvore, caiu uma maçã e ele diz eureka. Não foi isso. Paulo descobriu porque Paulo já vinha buscando essa realidade há tempos. Paulo veio buscando isso nas suas experiências. Paulo colocou um conceito no seu coração e ele trouxe isso para as suas vidas, ou para a sua vida. Exatamente isso que a gente precisa fazer, irmãos. Trazer aquilo que nós já sabemos de Deus para o nosso dia a dia. Não contradizer aquilo que nós já sabemos de Deus e não colocamos no dia a dia.
quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, a gente precisa de colocar em prática aquilo que nós já sabemos de Deus. A igreja precisa fazer isto. E Paulo, à medida em que o momento da vida dele estava acontecendo, ele treinou a se contentar. Algumas coisas ele disse que ainda não tinha alcançado. O verso capítulo 3, verso 2, ele diz: eu não tenho recebido tudo isso. Eu não tenho alcançado ainda isso, mas aqui ele diz que alcançou. Ou seja, pode não ter alcançado outras metas de Deus para a sua vida, mas a do contentamento ele alcançou. Ele alcançou porque ele aprendeu a viver cada momento contente, agradecendo a Deus, com fartura, com necessidade, preso, solto, não importa as circunstâncias para a vida dele. Então ele diz o seguinte, em outras palavras, no verso 14, no verso 13 do capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo está dizendo, por causa de Cristo, nós podemos traduzir nas nossas vidas o contentamento. Não importa que circunstâncias o dia traz em nossas vidas. Eu posso, todos os dias da minha vida, independentemente do que abate a minha vida, que chega à minha vida, eu posso desenvolver contentamento. E a pergunta é o seguinte: por que é que o contentamento é tão importante? E por que ele é tão difícil? Se é tão importante. Eu quero continuar, irmãos, falando primeiramente o lado negativo do descontentamento, para depois nós trabalharmos um pouquinho mais no texto, mas eu quero colocar alguns pressupostos para os irmãos, antes de fazermos isso. O primeiro pressuposto, que é muito importante, é entendermos o quão profundamente pecador é o nosso descontentamento. Porque enquanto eu não considere o descontentamento como pecado, eu não vou prestar atenção no contentamento. Porque se eu entendo que algo é pecado, eu trabalho isso com mais delicadeza, com mais cuidado. E eu quero dizer para os irmãos, infelizmente, alguns desses livros não estão traduzidos, mas eles estão já em e-book, você pode baixar qualquer hora que você quiser. Não há, irmãos, nenhum grupo, nenhuma época na história da igreja de Deus, do Senhor, que Deus não tenha levantado homens como os puritanos. Esses homens, eles impactaram o seu tempo, com todas as suas, todos os seus extremos, porque eles foram extremamente comprometidos com Deus, e logo, para o contexto em que eles viviam, eram extremos demais da conta. Se nós lermos hoje os livros dos puritanos, a gente vai ver esses extremos, né? São radicais em determinadas situações. Mas os puritanos, eles foram os que mais trabalharam a questão do contentamento. As fontes dessa reflexão nossa, a fonte externa dessas nossas reflexões, são os puritanos. Eu estou lendo os livros dos puritanos e eu quero dizer alguns para os irmãos. O primeiro puritano é o Jeremiah Burroughs. Ele é o que escreveu um dos livros mais lidos sobre contentamento,
que é a joia rara do cristão, contentamento. Então esse é um dos puritanos, é o primeiro livro que você pode adquirir. Eu não sei se tem em português esse livro. Eu sei que tem em espanhol esse livro. Então, por ser os puritanos, a Bandeira da Verdade, Banner of Truth, é a editora americana que produziu os livros, reproduziu os livros, reeditaram os livros dos puritanos. No Brasil, nós temos a... PES. E tem também aquele lá do norte, do norte. Como é aquela outra editora lá? Mas pode procurar os puritanos. Eu não sei se tem esse livro em português, irmãos, porque já que eu tenho em espanhol, eu estou lendo em espanhol. Então, a joia rara do cristão, contentamento. Jeremiah Burroughs. E aí tem também a arte divina do contentamento, com Thomas Watson. Então, a arte divina do contentamento. E aí vem o mais pesado, que é Thomas Boston, que é o pecado infernal do descontentamento. O pecado infernal do descontentamento. Aí tem um outro de Thomas Watson, que é a arte e a graça do contentamento. Então, esses são livros que estão à disposição. A arte e a graça do contentamento, eu não achei nem em espanhol, só tem em português. E está em e-book. Pode baixar no seu computador, hein? Está em inglês. Está em inglês. Mas aí tem um translator, irmãos. Se você quer ler, está à disposição o translator aí. Então pega, né, e traduza. Precisa ter tempo, né? Tem que querer fazer isso. Então leia aí 2, 3 páginas por dia. Vale a pena. É uma realidade. O que eu vou trazer para os irmãos com relação a esse trabalho deles é nada perto de tudo quanto eles passam e mostram isto para nós. A realidade dos puritanos com relação ao contentamento é que eles partem do seguinte princípio bíblico-teológico. É que o descontentamento quebra o 10º mandamento. O descontentamento quebra o 10º mandamento. Qual que é o 10º mandamento? Hein? Não cobiçarás. Não cobiçar. É aquilo que eu falei domingo passado. Se eu tivesse mais dinheiro como fulano tem, se eu morasse no lugar que fulano mora, se eu tivesse a escolaridade que fulano tem, se eu tivesse, a menos que eu tivesse isso, eu faria. Então isso bloqueia a nossa realidade. Então a gente começa a quebrar o descontentamento. Aliás, nós começamos a quebrar o nosso contentamento estando descontente com as realidades que Deus tem nos dado. Thomas Boston diz que o descontentamento é um ateísmo prático. Um ateísmo prático. Ou seja, eu e vocês sabemos da realidade de Deus, mas quando a gente parte para a vida, nós somos puramente ateus. Gente, isso é muito forte. Muito forte. Aqui dentro somos crentes. Mas nas ruas nós somos ateus, na prática. Na teoria somos teístas. Nós somos pessoas que cremos em Deus. Sabemos os atributos de Deus. Sabemos tudo sobre Deus. Mas na prática nós descartamos e aí nós somos ateístas. Faz uma análise na sua vida para ver se não é isso mesmo. Eu fico envergonhado, irmãos, comigo mesmo, com os meus próprios botões.
Às vezes eu fico envergonhado diante de Deus, não é diante de vocês, vocês são iguais a mim. E tem alguém que é pior do que eu aqui. Tem certeza disso? Tem certeza. Deus não está preocupado no que nós respondemos uns para os outros, mas o que nós fazemos diante dele, diante dos outros. O que eu represento Deus como, irmãos? Eu sou crente, então eu preciso traduzir na vida essa realidade. E todos nós nos envergonhamos, irmãos, uns mais, outros menos, mas todos nós nos envergonhamos. Eu sei disso. E você também sabe. Você também sabe. Então nós somos crentes na teoria e ateus na prática. E os puritanos batiam isso, irmãos, e batem até hoje. Ainda falam aos nossos corações. Século XVI, nós estamos no século XXI. 5 séculos. E eles ainda falam conosco, assim, fortemente, como eu estou falando com os irmãos. Somos ateístas. Ateus, irmãos, na prática. Simples, coisas simples. O seu emprego. Tem pessoas que já estão pensando na crise que se está apontando aí. Que vai comer. Como vai fazer? Irmãos, eu creio que é o momento que Deus está trabalhando a vida dos seus, nesse momento, e que a crise venha. Para nos ajudar, irmãos. Para nos ajudar. Aí você vai cortar o seguro de vida. Você vai cortar o seguro do carro, da casa, do menino, do colégio, da faculdade. Você vai cortar, você não tem dinheiro para pagar. Aí você vai cortar todos os seguros falsos que nós montamos a nossa vida e caminhamos nela para termos o seguro de Deus. Aí você não tem jeito. Eu não tenho como pagar. Irmãos, por que eu não faço isso agora? Quando eu tenho que pagar, como pagar? É aqui quando nós formos trabalhar minuciosamente a exegese do que Paulo diz assim, eu sei estar contente quando estou pobre e sei estar contente quando estou rico. É essa administração de contentamento é que nós precisamos trabalhar. E isso é antítese, irmãos. Muitos estão balançando a cabeça e dizendo assim, enquanto eu tiver dinheiro eu pago. O conselho vai pagar plano de saúde para todos os pastores. Eu já disse para o conselho que eu não quero. Primeiro porque eu não vou conseguir pagar depois de aposentado. E eu não quero pagar depois de aposentado seguro de saúde. Minha mãe tem 85 anos, nunca pagou seguro de saúde. Meu pai tem 87 anos, nunca pagou seguro de saúde. Eu não vou pagar. É algo meu com Deus, não vou pagar. Vou ser previdente, como sempre fui. Guardar da minha colheita, isso Deus ensinou, isso é mordomia. Agora, confiar em Deus eu vou todo o tempo. Não preciso de perder o meu emprego para fazer esse exercício cristão no meu dia a dia. Quando eu oro, irmãos, quando eu estou saindo de viagem, eu digo, Senhor, que a tua vontade absoluta se cumpra na minha vida, está incluso, inclusive, morrer de acidente.
Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é que Deus se faça cumprir na minha vida, durante aquela viagem, a sua vontade absoluta. Eu faço isso quando eu estou dirigindo, eu faço isso quando a Ruth está dirigindo. Eu viajei com ela quarta-feira passada, junto com o Jonatas, a Uberaba. Eu disse, Deus, que a tua vontade não se cumpra absolutamente só na vida do Jonas, que vai para a faculdade em Uberaba, mas na nossa vida, no trajeto daqui para lá e de volta. Então você traz a sua teoria, a sua teologia para a prática. É isso que os puritanos fizeram na época, por isso que eles impactaram a sociedade, irmãos, da sua época. As pessoas que lidavam com eles, lidavam com pessoas crentes, nas ruas, não nos templos apenas. Hoje nós tiramos a nossa realidade de Deus das ruas e trouxemos única e exclusivamente aqui para dentro. Nós precisamos voltar agora, irmãos. Levar a minha realidade e a sua, que nós aprendemos aqui, lá para fora. E a gente assusta, é como a Globo, qualquer outra, falei a Globo porque eu ouvi ultimamente uma reportagem sobre, uma pessoa acha uma carteira e devolve, a Globo vai lá e faz uma reportagem. Eu já disse isso aqui. E são experiências na minha vida, irmãos, que vai marcando, assim, pontuando. Eu tenho experiências ruins na minha vida. Mas as experiências boas na minha vida são muito mais do que minhas experiências ruins. Experiências de ver pessoas experimentando Deus. Eu já disse aqui, do irmão Renato. Quando falaram que o irmão Renato ia fazer uma cirurgia do intestino, porque tem alguma coisa errada lá, e foi detectado, vai fazer. Eu saí de casa para visitá-lo, eu disse, vou dizer o quê para um jovem? Jovem, por que não? Ele estava começando um novo emprego. O que eu vou falar para ele com relação a um tumor que ele tem no intestino? E o que eu vou falar para ele? Quando eu cheguei lá, ele estava sentado na cama e falou comigo o que eu precisava dizer para ele. Da confiança que ele tinha em Deus naquela cirurgia. Confiança que os médicos não tinham, mas ele tinha no Deus dele. E ele está aqui até hoje. Não impactou só o pastor. Tenho certeza que impactou os médicos. É isso que a gente precisa fazer, irmãos. Nós precisamos levar para a rua aquilo que nós cremos. E foi exatamente isso que impactou a sociedade dos puritanos. Encontrava com o crente, encontrava com as realidades de Deus. E eles queriam saber o que era que eles faziam para ter aquela tranquilidade, aquela alegria. Contentamento. Obrigado, Senhor. Porque a situação, por mim eu entraria em parafuso. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para garantir o meu depósito. Eu sei em quem tenho crido. Agora, só quando eu canto, irmãos, só quando tudo vai bem, só dentro de 4 paredes que eu estou ancorado por pessoas que têm energizado, o pessoal fala, eu gosto de ir na igreja porque tem uma energia diferente. Irmãos, não é de Deus. Claro que eu e vocês aqui, juntos enquanto igreja, nós temos o andar de Deus entre nós. Mas quando eu saio, Deus está em mim. Eu sou o depositário único da presença de Deus enquanto estou andando, como qualquer outro crente. Não é exclusivo. Mas eu sou habitação de Deus. Aonde eu vou, Ele está comigo, em qualquer lugar.
E isso precisa energizar a minha caminhada. Eu preciso disto. Eu preciso de traduzir isso para a prática. Nós precisamos, irmãos, num mundo voltado para o materialismo, para o egoísmo, nós precisamos traduzir na vida uma realidade de Deus. Hoje de manhã minha meditação foi sobre a morte. O texto da meditação hoje de manhã foi aquele que Paulo disse que está feliz, contente por estar com Cristo. Aí eu fiquei perguntando assim, a gente chora ou não chora quando a gente morre? Não deveríamos chorar, irmãos. Talvez você chora porque vai ter saudade. Aquele pensamento, nunca mais vou vê-la. Nunca mais vou vê-lo. Esse negócio eu acho que dá uma abate. Eu chorei com a família do irmão Paulo quarta-feira passada. Mas eu não chorei como chorou a neta. Não chorei como chorou a neta. O que eu preciso é que as pessoas à minha volta entendam que quando eu morrer, era isso que eu queria. Não tem que chorar no sepultamento do apóstolo Paulo. Ele diz que ele gostaria de estar com Deus. Que isso era lucro para ele. E que era o desejo do coração dele estar com Cristo. Isto era sobremodo melhor. Então, eu não posso chorar quando a minha mãe morrer. Desse jeito, não. Eu posso até, no momento de ternura filial, chorar. Mas eu não posso chorar achando que minha mãe está num lugar que ela não gostaria de estar. Ela não foi embora. Ela foi para a casa do Pai. E Paulo diz, isso é a prática, irmãos. Isso é a prática. Eu fiquei apavorado no culto do pastor Luiz Viana, do filho dele. Eu já contei para vocês, foi o sepultamento mais bonito que eu já vi na minha vida. E olha que eu já participei de sepultamentos. Quando ele e a esposa agradece a Deus pelo Rubinho, sem derramar uma única lágrima. Quando o Rubinho nasceu, nós nos alegramos. Quando o Rubinho crescia, nós nos alegramos. Quando o Rubinho falou papai, eu me alegrei com o Rubinho. Quando o Rubinho foi para a escola, eu me alegrei com o Rubinho. Quando o Rubinho fez a sua pública profissão de fé, eu me alegrei com o Rubinho. Quando o Rubinho quis ir para o seminário, eu me alegrei com o Rubinho. Quando o Rubinho se formou no seminário, eu me alegrei com o Rubinho. Quando o Rubinho se ordenou pastor, eu me alegrei com o Rubinho. Quando o Rubinho se casou, eu me alegrei com o Rubinho. E agora que o Rubinho foi para o Pai, eu me alegro com ele. Imagina, irmãos. A Cristina Amaral conhece o pastor Luiz Viana. Ele é assim. Né, Cristina? Ah, você também conhece, né, Ângela? Crente, papai, é um puritano, ele é um puritano. Impacta a vida daquelas milhares de pessoas. Centenas de pessoas que estavam ouvindo. Impactou a minha vida. Nunca mais esqueci isto. Eu não quero ter essa experiência. Mas se a tiver, eu quero ter a mesma atitude.
Quero ter a mesma atitude. Ou eu acredito que esse Deus é soberano, irmãos, e cuida de tudo, ou eu deixo disso. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil carregar o estigma de cristão. Para nada. Simplesmente fazer parte de um grupo privilegiado, de ter um momento de exaltação espiritual que não me leva a nada, sem impactar a minha vida. Para que isso? Ateísmo prático. Aqui eu sou crente, na rua eu sou um ateu. A gente precisa começar, irmãos, tem que começar de alguma maneira. Comece, se você não consegue largar o seu carro, largue qualquer coisa nas mãos do Senhor. Comece a trabalhar isso com você. Comece a dizer para Ele, Deus, eu preciso, o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor construa a realidade da minha vida. Hoje de manhã eu estava com o Tiago nos braços, eu disse, Deus amado, quão frágil ele é e quão frágil ele vai ser. Se ele parecer com o avô, ele vai ser uma fragilidade tremenda. Agora o que eu peço é que o Senhor faça com ele exatamente o que o Senhor fez comigo. Só isso. E que ele tenha um coração ligado ao Senhor, como o meu ligado ao Senhor. Só isso. 3 semanas. Tão frágil quanto o avô, 58. Tão frágil quanto o avô, 58. Ele não sabe nada. E o que é que eu sei? Eu penso que sei. E algumas pessoas acham que eu sei. Mas eu sei que não sei. Porque Deus é o único que sabe, irmãos. E nós estamos aqui para sermos treinados, para usufruir. Por isso que Paulo testemunha. Olha, gente, eu vou dizer para vocês o segredo. É nas ruas. É no dia a dia. É nos nossos enfrentamentos. Nas nossas batalhas, nas nossas ambiguidades. Todos nós as temos. Todos nós. Uns em níveis altos, em determinadas realidades, outros em outras. O descontentamento, irmãos, é uma desconfiança de Deus. O contentamento é confiar em Deus implicitamente. É saber que Ele direciona tudo. O descontentamento é o oposto da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se o descontentamento sulapa a minha caminhada de fé, não constrói a realidade de fé na minha vida, o contentamento faz. Eu sei que Deus proverá. Claro que eu vou trabalhar. A Bíblia não diz que Deus abençoa o preguiçoso. Claro que eu tenho que estudar. Até para projetar a realidade de Deus que Deus preparou para a minha vida. Claro que eu tenho que sonhar, mas eu tenho que me contentar todos os dias. Senhor, muito obrigado. Eu quero agradecer o Senhor por isso. Eu não entendo, mas eu agradeço. Nós não entendemos sempre, irmão. Nós devemos agradecer sempre. Sempre devemos agradecer. O descontentamento é desconfiança de Deus. Deus vai prover, irmãos. Ele proveu sempre. Descontentamento equivale a reclamar contra o projeto de Deus. O plano de Deus para mim e para a sua vida. No meu desejo de ser soberano, eu acho que o meu plano para a minha vida é melhor do que o plano de Deus para a minha vida. Como Paul Tripp bem coloca em um dos seus livros, eu me amo e tenho um plano maravilhoso para a minha vida. Eu me amo e tenho um plano maravilhoso para a minha vida. Ao invés de dizer, Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a minha vida. Eu li essa semana uma ilustração simples, que um comentário daquele texto de provérbio muito vale
que o pouco do pobre, do que o rico, ou do que, como é que é? A pobreza, o bom bocado do pobre, eu estou aqui já com a transliteração. O bom bocado do pobre e o muito do que ganha na injustiça. É mais ou menos assim o texto de Provérbios. Eu estava lendo um comentário e a ilustração era a seguinte: o que você acha? Claro que ele está falando dentro de um contexto diferente. Se eu receber um bife da Dilma, é bem capaz de eu não comê-lo e nem dar para os cachorros. Mas ele diz assim: se você recebe um pedaço, um bocado da mesa do rei, como símbolo do seu amor por você, o rei manda o recado: isso aqui é parte do que eu comi hoje. Aliás, do que eu vou comer hoje. Eu quero que você coma também um bocado da minha mesa, porque eu te amo. Isso não seria muito, muito, muito prazeroso do que ter toda uma mesa repleta, sem o rei estar dizendo nada para você? É o pouco que Deus nos dá, irmãos. Sabe por que ele faz isso comigo, com você? Porque nos ama. Ele nos ama, irmãos. Deus nos ama. Em determinadas circunstâncias, acontece na minha e na sua vida, porque Ele nos ama. Não tenha dúvida disso. Não tem nada na sua vida que não coopere para o seu crescimento. Se Deus mandou o bife, pegue esse bife e coma, reparta em 4 e diga: esse bife aqui veio da mesa do Senhor e por isso Ele nos ama. Mas não poderia ser mais não, isso aqui é prova do amor dele. Parte em 4, divide o ovo em 4 e agradeça a Deus por isso. Porque isso vem da mesa do Senhor. Vem da mesa do Senhor. Eu me amo, mas não me amo tanto quanto Deus me ama. Às vezes os meus projetos, os meus amores é para minha própria destruição. O amor de Deus por mim é para a minha redenção, para o trabalhar dele todo o tempo. Descontentamento exibe um desejo de ser soberano, um desejo de querer aquilo que Deus não quer me dar. Quantas vezes acontece, irmãos? E aí a gente tem aquela palavrinha dos outros: eu não te disse isso? Eu não me avisei? Não tem muita gente que faz isso? Ah, eu quero! Filho, mas eu quero! Vai lá e toma. E aí toma na cabeça também. Então nós queremos ser soberanos. Ninguém mais quer prestar contas a ninguém, irmãos. Nós queremos manipular a situação. E por isso que nós temos dificuldades em nos contentarmos. Descontentamento cobiça algo que Deus não tem prazer em nos dar. Eu tenho dito sempre: Senhor, só me dê aquilo que o Senhor pode tomar conta. Não me dê nada que o Senhor não possa tomar conta, porque eu não vou me preocupar com mais nada. Teoricamente é isso. É. Porque na prática é assim que você faz. Eu falei para ela que, ela está falando, irmãos, Deus é poderoso para tomar conta de tudo. Eu sei que não tem uma pessoa aqui que não creia nisso. Agora, por que você faz seguro do seu carro? Por que você faz seguro de casa? Por quê? Se Deus pode tomar tudo, conta de tudo. Mesma coisa. Às vezes eu tranco, nós devemos trancar por sermos previdentes. Mas se eu esquecer aberto, quantas vezes eu esqueci aberto? Irmãos, é esse sentimento que nós precisamos construir. Nós somos tão ateus quanto os que estão lá fora, na prática.
Nós nos desesperamos, irmãos, quando pensamos que vamos morrer. Ou vocês acham que esse fato com um tumor no intestino é normal na igreja? Isso para ser televisado. Um crente está vibrando por poder passar numa cirurgia de intestino e algo está mal com ele. Isso é para ir para a Globo, irmãos. Principalmente a teologia da prosperidade que reina no reino de Alias, que reina no reino que se diz reino de Deus, aqui agora. Sou Natanael Lima, irmãos. Eu era co-pastor do reverendo Evandro, aprendendo a arte de pastorear, a poimênica. Pastor Evandro saiu de férias e disse: Ezequiel, eu era licenciado, nem ordenado. O senhor Natanael Lima precisa de assistência pastoral. Você precisa ir lá pelo menos de 15 em 15 dias para conversar com ele. Ele está com câncer no intestino, já foi operado, está com a bolsa ao lado e você precisa da assistência pastoral. O quarto dele tinha aquele odor de pessoas que fazem a cirurgia e ficam com a bolsa. Primeira visita sozinho. Vou dizer o quê? A mesma coisa do Renato. Inadequado sempre. Inadequado sempre. Vou dizer o que para o senhor Natanael? Chego lá, o senhor Natanael diz: pastor, foi bom você ter chegado aqui. Eu quero compartilhar com você um texto. Aí ele pega o salmo e diz assim: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Foi isso que ele falou para mim, irmãos. Agora, como é que eu vou esquecer um negócio desse, irmãos? É um crente traduzindo na prática aquilo que eu pregaria a vida toda. Até hoje. Sabe por quê? Até hoje. Porque eu não tenho visto isso, irmãos, na vida da igreja. Eu tenho visto o ateísmo prático. Por que que fica essas histórias na nossa cabeça? Porque isso são fatos assim pontuais na vida da igreja. Orar pelo apartamento novo, pela casa nova, pela chácara nova, pelo carro novo, irmãos, isso qualquer um ora. Eu quero um derramar de gratidão quando tudo está dizendo o contrário. Eu quero ver um derramar de gratidão a Deus quando tudo está dizendo que vai dar errado. É para isso que nós somos chamados. O contentamento, irmãos, não cobiça aquilo que Deus não tem prazer em me dar. O contentamento é aquilo que Romanos 8,32 nos diz: e se Ele nos deu o seu Filho, não podemos confiar nele para todas as outras coisas triviais da vida. É isso que ele está dizendo. É Paulo, irmãos, na sua praxis de Deus, está dizendo para mim e para você: se ele me deu Jesus, se ele me deu vida eterna, irmãos, o que é essas outras coisinhas, essas outras diversões, esses outros brinquedinhos da vida? Porque para mim, irmãos, o mais importante é essa vida de Deus. É o que é eterno. O resto, irmãos, são brinquedinhos que Deus nos dá para a gente passar esse tempo aqui. Brinquedos. Alguém gosta de videogame, outros gostam não sei o quê. Deus vai dando os nossos brinquedinhos. Se Ele nos deu Jesus Cristo, que morreu por nós,
Ele não pode também dar-nos todas as outras coisas triviais da vida, sustentar-nos, guardar-nos, proteger-nos. Eu fico pensando, irmãos, você fica guardando as coisas, tentando proteger as coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante que você não pode proteger. Seu filho. Se ele morrer amanhã, você não pode fazer nada. Eu gosto de assistir aquelas reformas de carro. O camarada levou lá aquele para-brisa bonito, custou a comprar o para-brisa. Isso deve ser repetido. Se você gosta disso, é na Discovery, hein? Ou History. É um desses dois canais. Ele pegou aquele para-brisa, aquele carro 1900 e bolinha, aí ele veio, tropeçou, pau, o para-brisa caiu. Ele virou uma... Aí eu pensei comigo que já era. Nem todo cuidado protegeu o para-brisa de quebrar, porque ele é quebrável. Ele é quebrável. Então, irmãos, o que o Pedrão e a Edmeia podem fazer pela Geis, por mais cuidado que eles tenham por ela, nada. Só dizer para Deus: em Ti nós confiamos. Final de ano, era o quê? Dia 30 de dezembro. Foi que nós nos encontramos, foi Natal? Como foi? Hein? 28 de dezembro. Nós nos encontramos numa coisa de verdura. A banca, não é, num varejão. E dizemos exatamente isso. Deus sabe e Deus há de cuidar. Você não pode sustentar a vida de nenhum dos seus filhos, querido. Você não pode segurar isso. Não há seguro que eles vão envelhecer. Não há seguro que eles vão envelhecer. Não há nenhum seguro que eu vou ver o Tiago andar. Nada me assegura que eu vou ver o Tiago correr no Beto Shalom. Nada me assegura isso. Então por que eu fico preocupado com as outras coisas, queridos? Segurando todas as outras coisas? Para que isso? Me diz. Se Deus não pode segurar, irmãos, as coisas triviais, fúteis da vida, eu não posso confiar nele as importantes. Minhas filhas, meus netos e a minha salvação. Vai ser uma angústia quando eu estiver para morrer. Por quê? Eu não sei de fato se Jesus vai me tirar de lá. Eu sei que Ele vai tirar, irmãos. Por isso vocês podem cantar à vontade. Porque não há nenhuma tristeza quando eu for embora. Nenhuma. Contentamento traduz-se em confiança. Descontentamento é a oposição à confiança. Descontentamento sutilmente comunica que Deus cometeu um erro. Descontentamento comunica sutilmente que Deus cometeu um erro. As minhas circunstâncias atuais estão erradas e devem ser de outra forma. Eu só ficarei contente, satisfeito, quando mudar as minhas circunstâncias e atender os meus desejos. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo aqui é tudo mesmo, irmãos. Tudo mesmo. Descontentamento nega a sabedoria de Deus e exalta a minha sabedoria. Não é isto que precisamente aconteceu com Eva no jardim, quando questionou
a bondade de Deus? Será que Deus realmente disse isso? Essa é a pergunta no centro de todo o nosso descontentamento. Será que é isso que Deus quer de verdade? Aqui está. Será que é isso que Deus diz de verdade? Será que isso não é conversa de pregador? Leia a Bíblia e vê se é isso que ele está dizendo de verdade. Para você. É isso que Deus quer, irmãos. Todas estas coisas. É vontade absoluta de Deus. Só deixa passar um tempo para você ver o quanto que aquilo era vontade de Deus para a sua vida. Até aquilo, irmãos, que nos faz chorar, que dói, que nos faz envergonhar. Constrói-nos. Constrói-nos. Vamos, irmãos, pensar nisto. E com certeza Deus vai te dar a oportunidade essa semana para exercer isso. Verdade de Deus, irmãos, é verdade impregnada de Deus em nós. A convicção de Deus na minha e na sua alma. Eu preciso de entender isso. Não é minha verdade, é verdade de Deus sendo expressada através da minha vida, exteriorizada, historificada através da minha vida. E Deus está procurando isso para pessoas para fazer isso em cada momento. É como assim? É uma fé inocente, quase que infantil. Simplesmente eu creio. E isso é o bastante. Só isso, irmãos. Eu sei quem Deus é. E eu creio. Aquele pai, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha pouca fé. Eu creio, embora estou com medo. Quem é que não tem medo, irmãos? Todos nós temos. Todos nós temos. Portanto, irmãos, vamos para casa e pratiquemos isto. Eu não quero que você cancele os seus seguros, não. Eu quero que você tenha a Deus como seu seguro principal. E quando isso acontecer, você vai desvencilhar dos seguros secundários. Porque você não vai precisar deles. Agora isto é uma caminhada. Isso é uma caminhada. Que leva uma vida. E é para isso que nós só temos essa vida, irmãos. Para aprendermos com Deus. Leva uma vida. Mas começa agora. Ainda há tempo. Vamos confiar no Senhor e contentarmos. Falar em contentamento, eu me lembro quando a mamãe pediu a minha irmã, que até hoje ela é encrencada, brava, chamada Indinha. Tinha uns torresmos lá, e a minha mãe pediu, sabe aquele torresmo requentado? Ele não é bom, aquele torresmo requentado. O torresmo bom é o torresmo crocante, aquele primeiro dia. Aliás, torresmo não é bom de jeito nenhum, né, doutor Fábio? Mas o torresmo bom, quando você vai comer essa coisa que não presta, tem que ser crocante. Aí tinha aquele negócio ali com arroz e um feijãozinho. Senhora? Ah, todo mundo come. É porque a gente come o que não é bom, viu, minha irmã?
a minha mãe disse assim, ora, Yara. Ela disse assim, para isso? Ora, Yara. Porque amanhã você pode não ter isso e você vai ser obrigado a orar a si mesmo. Então ela orou, Senhor, obrigado por isso. Porque não era isso que eu queria comer. Essa é a contradição da fé. Senhor, eu confio, mas estou com medo. Senhor, será que com medo de ligar para não ter o pior notícia? É assim, irmãos, eu e vocês somos assim. Paulo era assim. Agora o bom, irmãos, é que Deus nunca mudou. Ele sempre honrou aqueles que nele confiou. Agora, por que ele faz isso? Para você contar para as pessoas. Publicar. Surpreender o seu pastor. Surpreenda o seu pastor. E eu vou contar a sua história, você pode ter certeza disso. E enquanto tiver vida, jamais vou esquecer da sua história, se você me surpreender. Jamais vou esquecer da sua história. Surpreenda-me na sua caminhada de fé. Ou seja, seja diferente do comum em contentamento. A esposa do Dr. Cirlei, o senhor conhece o Dr. Cirlei? Ele é da segunda igreja de Uberlândia. O senhor conhece ele, não? A esposa dele, eles tinham uma casa chique em Uberaba. Não, Patrocínio. Aí mudaram para Uberlândia e ele também tinha uma casa chique em Uberlândia. Ele era juiz do Tribunal Regional Eleitoral em Uberlândia. E ele decidiu mudar para a chácara, onde tem um ministério hoje com drogados. E ministério com casais. Aí a Clarice me chamou para almoçar lá com eles. São muito meus amigos de infância. O Dr. Cirlei fazia dobradinha comigo na igreja presbiteriana de Ibiá. Ele era presbítero e eu e ele pregávamos na ausência dos pastores. E ele me chamou. Quando eu cheguei na casa dele, tinha um mesão assim, na cozinha, mesa de fazenda, e ela cozinhando no fogão a lenha. Aí ela olhou para mim e disse assim, Ezequiel, como é bom a vida simples. Como é bom vivermos de uma maneira simples. Irmãos, como é bom desvencilharmos-nos das exigências do nosso tempo. Eu sei que eu estou pedindo para tirar a chupeta do bebê, porque nós gostamos disso. Nós gostamos disso, irmãos. Mas como eu falei no início, é a antítese. É uma contracultura o evangelho. E o que eu preguei para os irmãos hoje aqui é uma contracultura daquilo que nós todos estamos vivendo. Mas é a verdade de Deus. Vamos nos colocar em pé e orarmos. Senhor, eu sei que Tu sabes tudo que está no meu coração. Não Te é oculto nenhum dos meus desejos. Tu sondas todos os meus pensamentos. Tu sabes todas as palavras da minha boca antes que nenhuma delas fosse proferida. Eu sei disto.
Nós, como igreja, sabemos disto. Cada pessoa que aqui está, respeitando os níveis de caminhada com o Senhor, também sabe disto. Mas, oh Deus, quando vamos para a rua, como torna difícil colocar isso em prática. Então, oh Deus, a nossa oração nessa manhã é que nós queremos historificar o que sabemos do Senhor através das nossas vidas. Ajude-nos a fazer isto. Não é aquilo que nós não sabemos, mas é aquilo que nós já sabemos, Senhor. Ajude-nos a levar isso para segunda-feira. É isso que nós te pedimos, para glorificá-lo através das nossas vidas. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.